Bom dia, mulheres de atitude. Estamos nós aqui mais uma vez. Como é bom estar com vocês novamente aqui no nosso programa, no nosso culto online, Mulheres de Atitude, todo sábado aqui às 10 da manhã. Deus tem nos chamado para liberar palavras sobre você. Palavras que certamente vão transformar a sua vida e colocar você nesse lugar de mulher de atitude que o Senhor tem reservado para a tua vida. Eu quero convidar você a compartilhar o link desse culto com as suas amigas. Vamos ajudar a gente a fazer essa mensagem chegar a muitos e muitos corações. Eu quero convidar você agora para começar aqui, já a sentir essa atmosfera de adoração. E vem com a gente agora aqui adorar o Senhor. O Senhor tem muito para nós nesse dia. Amém. Que viemos começar essa manhã de uma maneira bem especial, lembrando daquilo que o Senhor, Ele é e aquilo que Ele tem feito por nós. A maior promessa que Ele poderia deixar para nós é a presença do Consolador, do Espírito Santo entre nós aqui. Mas eu tenho certeza que você que está aí na sua casa também tem promessas. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou o seu coração. E muitas das vezes o inimigo ele tenta realmente sabotar a nossa mente, nossas emoções, para a gente realmente não acreditar que essas promessas vão se cumprir. Mas o que você precisa colocar na sua mente é que o mesmo Deus que era ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser sempre e eternamente. Ele não muda. A palavra dele não volta atrás. Então, se Ele disse para você que você é vencedora, que Ele tem algo maior para você, mesmo que você não consiga ver agora, as circunstâncias podem não estar sendo favoráveis, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir. E eu queria convidar você a cantar essa canção nessa manhã comigo, começar com esse sentimento de gratidão e render ao Senhor isso, porque quando você declara, quando você não vê, você está realmente manifestando a tua fé nele. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tu és um Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos declarar mais uma vez: sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. A palavra do Senhor sempre se cumpre. A nossa palavra às vezes pode falhar, mas a dele jamais falha. E é por isso que nós continuaremos nesse clima de adoração, dizendo que ele é exaltado, que nós queremos adorar e exaltar esse que vive eternamente. Enquanto o mundo tem tentado matar o nosso Deus, né, com ações, com atitudes, a gente sabe que matar, né, tudo aquilo que nós entendemos como a palavra de Cristo, mas nós estamos aqui para manter de pé, para dizer que Ele ainda vive, que Ele reina. Enquanto esse espírito já do anticristo quer vir, já dominando a mente de muitas pessoas com tantos conceitos diferentes, nós decidimos exaltar e reconhecer que Ele é o único e nosso suficiente Salvador. Que nós possamos colocar isso no nosso coração. Temos promessas sim, declaramos que nós sabemos que Ele vai cumprir. Mas mais do que tudo, a melhor promessa é ter Ele. Porque muitas pessoas, eu sempre conversei isso pastora, com muitas pessoas, e a gente às vezes fala, eu ouvi quando criança as pessoas falando assim, porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, não vai para o inferno, de fato. Mas eu acho que não é ter medo apenas de ir para o inferno. Eu acho que o maior medo é a gente passar a eternidade sem Ele. É isso aí. Então a gente tem que pensar assim, eu vou sofrer, o maior sofrimento o sofrimento seria eterno se a gente não vivesse com Ele na eternidade. Então, se nós podemos hoje, nós devemos declarar quem Ele é, exaltar quem Ele é, porque a maior alegria da nossa vida é passar a eternidade com Ele. Amém? Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Minhas irmãs, aqui em Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória e a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso você pensai nessa manhã. Queria te convidar, eu não sei como que foi a sua semana, mas eu queria te convidar a estar colocando aos pés do Senhor nesse momento aquilo que tem trazido preocupação para sua mente, para o seu coração, aquilo que tem tirado a sua paz, e que a paz do Senhor venha pairar sobre a sua casa nessa manhã. Pai, nós queremos continuar te exaltando, engrandecendo o seu nome, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Deus que está aqui também está nesses lares, Senhor. E nessa manhã, Jesus, nós queremos te pedir que a paz, que excede todo entendimento, venha visitar cada lar nessa manhã, Senhor. Trazendo, Senhor, fazendo com que todas as preocupações nesse momento, Senhor, venham ser aquietados, Senhor. E que a sua vontade, o seu querer, Senhor, venha prevalecer sobre cada família, Senhor. Que tudo aquilo que for verdadeiro, que for honesto, que for de boa fama, Senhor, essas coisas nós viemos pensar, porque sabemos, Senhor, que o Senhor não perde o controle das nossas vidas e tudo que o Senhor faz por nós, Senhor, é para que o seu nome, Senhor, seja glorificado. Nós oramos ao Senhor e já glorificamos e exaltamos o seu nome, porque sabemos que o Senhor tem guardado as nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Vamos continuar exaltando e adorando o Senhor com aquilo que Ele nos entregou, que são os nossos recursos. Nós podemos, nesse momento, ter a honra de poder participar para fazer com que o reino se expanda cada vez mais. Você já parou para pensar que através da sua fidelidade ao Senhor, o reino pode se expandir
que através da sua fidelidade ao Senhor, pessoas podem encontrar a Deus, porque através da sua fidelidade, esse programa pode chegar a mais pessoas. Aqui na nossa igreja nós temos diversos programas e diversas ações que fazem com que pessoas conheçam ao Senhor, pessoas sejam sustentadas através da sua fidelidade. Então, quando você se coloca com um coração generoso, quando você se coloca ali de forma fiel a Deus, o Senhor faz com que outras pessoas conheçam a palavra do Senhor, ou os recursos chegam a outras pessoas. Então, nesse momento, eu quero te encorajar a trazer o seu dízimo, a transferir aí o seu dízimo, mas também dar uma oferta de generosidade para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a gente consiga alcançar muitas e muitas mulheres, para que essa palavra de conforto, para que essas palavras de sabedoria cheguem a outras casas, cheguem a outros lares. Aqui na nossa tela você vai ter todas as contas, o Pix, a chave Pix. Então eu quero te convocar a trazer o seu dízimo e a sua oferta com generosidade. Vamos orar enquanto você faz aí a sua transferência. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dessa mulher, Deus, que está agora nesse momento transferindo o seu dinheiro para a sua casa, Senhor. Deus, eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, Deus. Eu não sei quais são os desafios e as lutas que ela tem enfrentado, mas o Senhor sabe, Pai. Mas ainda assim, Deus, ela decidiu permanecer sendo fiel, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, abra as janelas do céu sobre a vida dessa mulher, Senhor. Sobre a casa dessa mulher, Deus, sobre a família dessa mulher, Deus. Que tudo aquilo que ela colocar a mão, Senhor, venha prosperar, Senhor. Deus, que cada vez mais ela possa, Deus, obter mais recursos, Senhor, mas não para ela, Senhor, mas sim para abençoar o reino, Senhor. Que ela seja, Senhor, uma incentivadora do reino, Senhor. Que ela possa, Deus, fazer com que através dos recursos dela, Deus, o reino continue avançando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, se tem alguma mulher aqui, Pai, conosco, que não conseguiu, Deus, dizimar nem ofertar, que o Senhor possa fazer, Deus, o extraordinário na vida dessa mulher, Deus. Abre, Senhor, uma porta, Senhor, dá criatividade, Senhor. Eu não sei, Deus, coloque ela com pessoas certas, Senhor, nos lugares certos, Senhor. Mas que em breve ela possa trazer, Deus, testemunho, Senhor, que através desse culto, dessa palavra, Senhor, o Senhor operou um milagre, Deus. O Senhor abriu uma porta para ela, Senhor. Abençoe essa casa, Senhor. Abençoe a nossa igreja, Pai, para que possa, Deus, administrar cada centavo que foi depositado aqui, Senhor. E que cada vez mais, Deus, nós possamos fazer com que o reino cresça, Senhor. Para que a Tua mensagem seja espalhada cada vez mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte de uma família, Deus, de uma igreja que se preocupa com o outro, que se preocupa com a expansão do Teu reino, Senhor. E que leva muito a sério, Deus, os recursos que são depositados na Sua casa, Senhor. É o que eu te peço e te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por aquilo que já estamos recebendo da parte de Deus nesse culto especial aqui. Quero só lembrar você que a gente está aqui todo sábado às 10 da manhã e eu quero pedir para que você nos ajude cada vez mais a impulsionar esse culto e fazendo ele chegar para as suas amigas também. É muito importante a gente ter a sua participação, mas também saber que você pode abençoar outras pessoas é algo muito importante para nós. Então, eu quero te pedir que você, se não fez ainda, que você faça isso, que você compartilhe esse link com as pessoas que você conhece aí no teu contato. Vamos expandir essa palavra que temos ministrado aqui toda semana. Hoje, Deus tem uma palavra muito importante para nós. Hoje eu quero falar com você sobre as mulheres que Deus está chamando nesse tempo para gerar. Porque Deus nos chamou para nós gerarmos vida. E essa palavra especial, ela é da parte de Deus para você. Eu não estou falando apenas de uma gravidez física. Eu estou falando de algo que você pode gerar de forma espiritual. Você pode gerar novos sonhos, você pode gerar possibilidades, oportunidades. E Deus, Ele te trouxe aqui nesse dia para fazer você viver esse novo tempo que você vai gerar os sonhos de Deus. Se você quer
ouvir aquilo que o Senhor tem para você, nesse dia eu quero convidar você a continuar aqui escutando, atenta à palavra do Senhor. Se você tiver essa oportunidade, dá uma paradinha no que você está fazendo agora, senta um pouquinho para você poder ouvir aquilo que o Senhor tem para dividir com você. O nosso texto está baseado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler para você do versículo 26 até o 45. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com suas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O texto por si só já diz coisas muito lindas para nós. Nós vemos aqui a manifestação do cumprimento da promessa de Deus na vida da humanidade. Porque essa promessa aqui não era tão somente o cumprimento de uma promessa feita a Zacarias, que é o esposo de Isabel, mas também uma promessa que o Senhor fez há muitos e muitos anos atrás para o seu povo. Deus nos prometeu enviar Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. E Ele estava usando uma pessoa simples como eu e você para realizar esse propósito. Maria, de fato, foi uma mulher muito abençoada, feliz, bem-aventurada, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Imagina você que privilégio incrível ela teve. E ela recebeu uma direção do Senhor para viver esse propósito. E em nenhum momento Maria se viu desamparada, porque quando Deus entrega algo para você gerar, Ele certamente não vai deixar você desamparada. É interessante que o texto bíblico vai colocar, quando o anjo se apresenta ali para Maria, ele vai dizer para ela assim: primeiro, o Senhor está com você. E depois ele diz assim: não tenha medo. Quando Ele tem algo grandioso para entregar nas nossas mãos, Ele sempre vai nos lembrar de que Ele estará com a gente. E a outra coisa é que a gente não precisa ter medo, porque a presença dEle com a gente vai nos ajudar a viver tudo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Você precisa começar a aprender a confiar nisso. Nós podemos fazer alguns comentários sobre esse texto, né? Que existe uma palavra que foi liberada aqui e Maria, ela chega no cenário ali para visitar a sua prima, né? E quando ela entra ali, ela já vê de fato que Deus já havia se manifestado ali no ventre de Isabel, fazendo aquela mulher estéril ter filho. Então o próprio Deus já se aproveitou daquela situação para manifestar
fé ao coração de Maria, já dizendo assim, olha, se eu fiz uma estéril, mãe de filhos, eu também posso fazer uma virgem engravidar. Isso é lindo, é da parte de Deus. Eu creio que essa palavra de entrada, a maneira como o Senhor encontrou para ministrar o coração de Maria, foi muito apropriada porque preparou ela para aquilo que haveria de vir. E nós sabemos que a vida de Maria não foi fácil, porque também no decorrer de sua caminhada, após o nascimento de Jesus, ela viveu uma coisa chamada viuvez. Então ela teve ali que cuidar não apenas de Jesus, porque Jesus também tinha outros irmãos, Maria também teve outros filhos. Ela enfrentou a viuvez possivelmente e ela continuou se mantendo firme, fazendo ali o seu propósito. E a Bíblia vai dizer para nós que ela se manteve firme até mesmo após a morte de Jesus. Nós temos relatos escritos da história que mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, Maria e seus irmãos e irmãs continuaram seguindo o propósito de Deus. E essa é a chamada do Senhor para a nossa vida. Porque aquilo que Deus deu para Maria gerar, de fato, foi o privilégio, que era o Salvador do mundo. Mas Maria também tinha outros propósitos na terra para realizar. E mesmo após a partida do seu filho amado, ela ainda assim continuou cumprindo o seu propósito com o Senhor. E é nesse lugar que o Senhor quer que você esteja. Nós vemos aqui que ela viveu aquele momento da palavra liberada, da palavra profética se cumprindo na vida dela. Ela se viu ali de fato tendo uma reação de fato assustadora. Porque imagina, ela ainda era noiva de José. E recebeu uma notícia de que ela ficaria grávida de alguém tão especial, certamente deve ter trazido muito medo a ela. Mas ela logo em seguida recebe a palavra do anjo que diz para ela assim, você não precisa ter medo, Maria. E aí o anjo logo em seguida vai recordar a Maria a própria palavra que ela já havia aprendido, porque como mulher hebreia, ela conhecia a palavra de Deus. Então o próprio anjo se carregou de lembrar de que Deus estava usando ela para cumprir o propósito que ele prometeu há muitos e muitos anos atrás para o seu povo. Eu acredito que essas palavras do anjo, elas certamente começaram a trazer alento para Maria. Mas nós ainda percebemos ainda um pouco nesse discurso, Maria ainda tentando racionalizar aquilo que o anjo estava ministrando ao coração dela. Ela pergunta assim, mas como é que isso vai acontecer comigo? Eu não conheci homem algum. E aí, o próprio anjo começa a explicar a ela, lembrando ela das palavras do Senhor. E ela, depois que ouviu essa palavra, a Bíblia fala que ela compreendeu que aquele de fato era o propósito. E ela, em obediência, ela responde exatamente assim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, ela vai usar para si o título de serva, empregada do Senhor, porque naquele momento era dessa forma que ela se sentiu, porque aquele que carrega um propósito, ele se torna um servo do Senhor. E eu acredito que a maior honraria que uma pessoa pode receber na sua vida é ser chamada de servo. Você que está aqui ouvindo essa palavra, Deus está querendo ministrar ao teu coração algo. Você não pode dizer que você é serva do Senhor se você não está nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Porque um servo, ele é um empregado. Ele faz aquilo que o seu chefe manda. E esse empregado, ele está ali para obedecer aos comandos do seu chefe. E quem é o nosso chefe? É o Senhor dos senhores. Ele que manda na nossa vida. É Deus que manda na tua vida, mulher, não é você. Eu acho muito lindo que hoje as pessoas usam a palavra servo de diferentes formas. Mas elas não se apropriam de fato do verdadeiro significado que é ser servo do Senhor. Talvez você se ache serva do Senhor porque você tão somente serve um ministério na sua igreja. Mas ser servo do Senhor não é exatamente isso. Também é isso.
Mas ser servo de Deus é estar disponível para cumprir o propósito do Senhor em obediência. Custe o que custar. Maria recebeu o título de bem-aventurada entre as mulheres porque ela se colocou nesse lugar de obediência, de servidão, em que a sua vontade foi esmagada. Ou afinal você acha que ela queria passar por essa vergonha que ela teve que passar? Porque imagina, uma mulher que certamente, e foi de fato questionada pela sociedade, o que as pessoas iriam pensar dela, que uma jovenzinha, noiva ainda de José, como é que ela poderia parecer grávida? Ela poderia até mesmo sofrer repúdio por parte de José. E também ela poderia ser apedrejada até a morte, porque isso para o povo hebreu, de fato, era pecado. E pecado digno até mesmo de morte. Então essa mulher, ainda assim, recebendo todo esse peso, raciocinando, racionalizando as consequências da sua decisão, do seu sim para o Senhor, ainda assim, ela se manteve na posição. Isso para nós realmente é um ensino muito precioso, que mostra para nós e coloca ela de igual modo nesse lugar em que nós vimos Moisés, Gideão, Josué. Eles ouviram a mesma palavra: não tema, eu estou contigo, por onde quer que você ande. Eu fico imaginando a cabeça de Maria, repensando nos textos que ela ouviu através dos seus pais, da sua família, que ela ouvia ali da parte do seu povo. E ela pensando, o anjo está dizendo a mesma coisa para mim, que foi dita para Moisés, que foi dita para Gideão, que foi dita para Josué. Ela começou a perceber o tamanho da importância do que estava sendo entregue para ela. Aquela jovenzinha, iniciando a sua vida, nem havia casado ainda, começando a sua vida de maturidade, já recebendo um desafio tão grandioso nas mãos. Ela disse sim. E hoje o que o Senhor quer de você é que você se coloque, que você se apresente hoje para Ele como uma mulher que vai dizer sim para Ele também. Nós precisamos entender quem era Maria. E por isso eu vou te dizer algumas coisas que pode ser que faça você derrubar algumas crenças suas. Mas eu me sinto muito à vontade para compartilhar com você, porque eu estou lendo a Bíblia com você. E para mim a Bíblia, ela é o respaldo da verdade de Deus sobre todas as coisas. Primeiro dizer para você que Maria não é a mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus, que era filho de Deus, que é Deus. Mas ela não era mãe de Deus. Maria, ela não é imaculada, mas porque ela se reconhecia como pecadora. E ela mesma chamou o próprio Deus de Salvador. Então Maria também precisava de salvação. Maria, ela não é mediadora e nem mesmo intercessora, porque somente Deus, somente Jesus é o nosso intermediador. É Ele que nos conecta com o Pai. Somente Ele é digno de receber o nosso culto. Maria, ela também não é uma corredentora, porque a obra da salvação, ela é única e exclusivamente de Deus, através de Jesus Cristo. E a Bíblia, ela é muito clara ao afirmar isso para nós, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Maria também teve outros filhos. A Bíblia fala que a virgindade dela não foi eterna. A Bíblia é clara a nos informar isso. Eu não sei como você está recebendo aquilo que eu estou dizendo, mas eu preciso também reforçar para você a ideia que tudo isso que eu acabei de falar não retira, de fato, todo o valor de Maria. Ela permanece para nós sendo uma figura muito especial na galeria de Deus. Alguém de verdade que se tornou serva do propósito do Senhor. E aí você vai começar a perguntar, tudo bem, Roberta, mas o que isso tem a ver comigo? A primeira coisa que eu quero dizer para você, minha irmã, é que Deus está chamando você, mulher, para você gerar vida aí, para você gerar os seus milagres, para você começar a gerar o propósito de Deus.
Mas para você começar a ser uma mulher que vai receber o chamamento de gerar, você precisa entender que para gerar vida é preciso observar o tempo apropriado. Existe o tempo certo para engravidar. Você não pode colocar, como falam por aí, você não pode colocar carroça na frente dos bois. Você precisa, eu estou falando isso não apenas no que diz respeito ao engravidar físico, mas eu falo também da geração do propósito de Deus. Você precisa entender que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Existe o tempo certo para você gerar o propósito do Senhor. Maria era uma mãe que ela foi uma mãe que precisava reconhecer que já havia uma agenda estabelecida no céu para ela viver. E ela não estava na terra para cumprir a sua própria agenda, porque pela agenda de Maria, ela iria ficar sentadinha esperando o dia do seu casamento, botar o seu vestido de noiva e depois engravidar. Só que Deus inverteu a agenda de Maria. E se tem uma coisa que eu passei a entender, que as lutas da vida me fizeram entender que eu não estou aqui para cumprir a minha agenda. Eu estou aqui nessa terra para cumprir a agenda de Deus. E você precisa pensar da mesma forma. Você precisa passar a querer cumprir a agenda de Deus. É Ele que fala a hora que vai nascer. É Ele que diz o tempo apropriado do milagre acontecer. É Ele que determina quando que, de verdade, Jesus vai fazer um milagre na festa. Vocês se lembram desse texto, né? As bodas de Caná. Jesus estava lá para realizar o seu primeiro milagre. Eu fico imaginando a expectativa do coração de Maria. Ó, meu filho, ó, vai estrear. Vai acontecer. Agora eu vou ver. Todo mundo vai ver para aquilo que meu filho nasceu para ser. Eu fico imaginando o desejo, o coração ardendo dessa mulher. E aí, como toda mulher, né, um pouco ansiosa, ela se aproxima de Jesus e fala: filho, tá na hora, né? Acabou o vinho, faz alguma coisa aí. E Jesus, como não era servo de Maria, mas estava ali para cumprir a agenda de Deus. E eu entendo que naquela hora ali não era o filho falando com a mãe, mas era o próprio Deus falando com Maria assim: Maria, não chegou minha hora. Porque o texto não diz assim: mãe, não é minha hora. O texto diz que Jesus se vira para Maria e fala assim: Maria. E você sabe que quando alguém está querendo exortar você, te chama de nome e sobrenome, não é? Não é assim que a gente faz com os filhos da gente? Naquela hora ali, quem estava se apresentando não era o filho de Maria, mas era o próprio Deus dizendo assim: Maria, quem está falando contigo agora sou eu. Se coloca no seu devido lugar, porque vai chegar a minha hora, e quando chegar a minha hora vai ser legal. Mas espera pela minha hora. Que coisa linda! Deus estava fazendo Maria experimentar que ela precisava viver o tempo propício das coisas. E você, minha irmã, precisa sentir exatamente a mesma coisa aí na sua casa. Existe o tempo apropriado para tudo acontecer. Então aguarde, porque a agenda de Deus já está marcado o que está para nascer. Não tenha a menor dúvida disso. Eu sei que você é uma mulher que acredita na palavra do Senhor. Agora você precisa só esperar o tempo apropriado em que vai nascer. E uma outra coisa, se você quer gerar vida, é preciso você assumir responsabilidade em todo o ciclo, até que o propósito se cumpra. Maria assumiu para si a responsabilidade de engravidar. Ela assumiu o risco de viver todos os problemas que aconteceriam após essa decisão de dizer sim para Deus. Sabe, Maria, ela se apresentava diante do Senhor também como uma discípula. Ela se apresentou nessa vida como sendo alguém que estava disposta a ter a sua autorresponsabilidade no cumprimento do propósito de Deus.
Como eu disse para você, mesmo após morte e ressurreição de Jesus, ela se manteve firme. Ela tomou o seu lugar ali com os cristãos. Ela se ajuntou com os cristãos. E ela se apresentou ali também como também uma discípula do Senhor. E ela também estava ali aguardando o derramamento do Espírito Santo junto com os outros apóstolos. Eu não sei se você sabe disso. Mas ela também estava ali com os seus outros filhos também que estavam convertidos ali. Ela se uniu aos demais crentes para continuar experimentando o propósito de Deus. Ali no Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. E Maria também recebeu dessa porção. Alguns textos históricos vai dizer que da família de Maria saíram também muitas igrejas. Ela também se colocou na vida como alguém que também continuou a obra missionária que Jesus estabeleceu, do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O propósito de Maria não era estar no centro do palco, brilhando, como muitas pessoas a colocam hoje. Mas o propósito de Maria sempre foi ser uma discípula do Senhor. E assim ela viveu até o fim de sua vida. Sabe? Mais tarde, a gente vai ver que Tiago, que foi um dos irmãos de Jesus, ele escreve cartas se apresentando, não como irmão de Jesus, mas como servo do Senhor. Então, ela não apenas se sentia como tal, como discípula, mas ela também se encarregou de distribuir isso para os seus filhos. Seus filhos também cresceram entendendo que eles também precisavam ser servos de Deus. Você gera, a vida que você gera, o propósito que você gera dentro de você, também vai nutrir as próximas gerações. Você vai habilitar, mulher, as suas próximas gerações a viver e manifestar esse mesmo propósito. Porque eles estarão reproduzindo aquilo que você vive, não apenas aquilo que você diz, mas aquilo que está encarnado, aquilo que está enraizado em você. E uma outra coisa também que é muito importante, é que se você quer gerar vida, se você quer ver o milagre nascer, você precisa encarar de frente os riscos de todas as tuas decisões. Maria viveu muitos transtornos por aceitar ser a serva do Senhor, mas ela ainda assim se manteve disponível. Ela estava disposta até mesmo a pagar o preço com a sua própria vida. E ela só ficou com uma palavra do anjo para ela: não tenha medo, o Senhor é contigo. Maria não tinha nenhuma garantia que o noivo ia querer se casar com ela. Nenhuma. No dia daquela visitação, ela não recebeu garantia nenhuma. Ela só recebeu: o Senhor é contigo, não tenha medo. Foi só depois que o próprio Deus se encarregou de também enviar ali mensagem a José, tranquilizando o coração dele para ele continuar ao lado de Maria, porque José também foi alguém que se colocou como servo do Senhor para cumprir o propósito de Deus enquanto foi vivo nessa terra. José também foi um homem justo nessa terra. Ela também se manteve firme quando ela viu o seu próprio filho, que saiu dela mesma, carregando uma cruz. Você que tem filhos sabe exatamente o que eu estou falando aqui. Tenta mensurar na sua cabeça o que é você ver teu filho sendo machucado na frente de uma multidão. Você vê ele sofrer por algo que era uma injustiça, mas ao mesmo tempo era Deus fazendo justiça para a humanidade. Ela viu o filho dela sofrer, mas ela continuou se mantendo firme. Porque, minhas queridas irmãs,
Porque para gerar vida é preciso crer incondicionalmente no plano de Deus, não tem jeito. E essa é a maior dificuldade da gente. Eu posso citar para você que Maria, a fé de Maria, ela entra em contraste com a incredulidade do sacerdote Zacarias. A Bíblia fala que Deus prometeu a ele que isso aconteceria. E por alguma razão, ele descreu naquilo. E a Bíblia fala que por causa disso ele ficou mudo. Ele só voltou a falar quando o Salvador veio ao mundo. De certa forma, Deus o disciplinou por isso. Porque, minha irmã, a incredulidade não vai levar você a gerar nada. A incredulidade só atrasa a tua vida. Não crer que Deus tem um plano e não ser fiel ao Senhor incondicionalmente. E quando Ele está forjando o plano, não é bom para você. Não é bom para nenhum de nós. Maria, todo o tempo, ela reconheceu que Deus estava no controle da história. E ela engrandece a Deus pelos seus atributos. Porque depois nós vemos ali que Maria, ela exalta o Senhor com um cântico. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias o rico, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria compreendia que estava sendo usada para coisas maiores. Ela entendeu que nesse projeto aqui de Deus, nesse plano perfeito de Deus, ela era uma serva, ela era uma discípula, mas que Deus estava usando ela para de verdade salvar o mundo. Estava usando ela como instrumento para ajudar esse filho, o Filho de Deus, a salvar o mundo. Sabe, agora você precisa trazer à sua mente, minha irmã, aquilo que está impedindo você de gerar. E a primeira coisa que Deus fala com você é: eu tenho um chamado para você. Eu preciso que você diga sim para aquilo que eu tenho para você. Agora é hora de você abrir mão do seu jeito, da sua agenda, da sua forma de agir. E de verdade aprumar a sua vida para cumprir aquilo que Deus determinou para você. Custe o que custar. O plano perfeito de Deus, Ele vai se manifestar. E Ele vai usar a tua vida para isso. Não tenha medo, porque Ele está com você. Você não vai ficar sozinha, não vai te abandonar. Assim como Maria, mesmo na viuvez, ela foi sustentada pelos amigos, pelas famílias, pela igreja. Não faltou nada a essa mulher, porque Deus a sustentou até o último dia de sua vida. Assim será com você. Você será chamada de bem-aventurada. Você será chamada de feliz, porque você decidiu cumprir o propósito de Deus. Só pode dizer a alguém que é feliz quando está cumprindo aquilo que Deus mandou. Então a palavra de ordem para você é: não é a tua agenda, não é o jeito que você quer, não é a forma que você quer. Você pode estar aí pensando em se separar, abrir mão daquilo que Deus te deu, mas Deus está falando para você assim: fica firme, eu tenho um plano perfeito, eu já tenho uma estratégia, eu já tenho uma forma de agir. Você precisa só ter mais um pouco de paciência. Você precisa só tomar posse de ser obediente a mim como você nunca foi em toda a sua vida. Não, você não vai viver aquilo que você viveu lá atrás. Está na hora de você acordar
A fé que habita em você, aquilo que você leu nas Escrituras e que por alguma razão você está deixando de crer. Eu quero dizer para você uma última coisa. Ontem eu estava ministrando a ceia ali para os pequenos, os sub-13, os pré-teens. E o pregador estava ministrando sobre algo, falando com as crianças sobre o poder da oração. As crianças da nossa igreja estão estudando agora sobre os tesouros da oração. Meu filho também está em propósito de oração, olha que coisa linda. E aí, aquele irmão usado pelo Senhor tocou demais a minha vida, porque ele pegou e falou assim: pensa comigo aqui uma coisa. Se Deus, Ele dissesse para você assim: amanhã, às 16h, eu vou responder a todas as orações que você fez na semana passada, como você se sentiria? Eu fiquei pensando sobre aquilo. E aí aquele jovem pregador começou a falar assim: mas se você não orou na semana passada, você não vai receber resposta às 16h. A grande verdade é que nós queremos gerar algo, mas você não se planejou para gerar isso. É como uma mãe que espera que o filho dela nasça saudável e não faz o pré-natal. Deus está chamando a tua atenção hoje, mulher. Não dá mais para você viver essa vida louca. Deus quer responder a todas as tuas orações. E o amanhã pode ser amanhã, o amanhã pode ser daqui a 5 minutos, o amanhã pode ser daqui a 10 anos. Eu não sei quando será o teu amanhã. Mas de uma coisa eu sei, pela palavra que eu sigo, as tuas orações serão respondidas. Mas se você não as fizer, se você não gerar elas no teu ventre, nada vai nascer. Então Deus fala com você hoje. Se você quer que algo nasça, você precisa fazer isso. A semente da oração precisa entrar em você. Uma semente fértil quer entrar em você, declarando sobre você que você não é uma mulher estéril. O teu ventre, mulher, é fértil para gerar os sonhos de Deus. Ainda não aconteceu, não é porque você é infértil. Ainda não aconteceu porque você não está gerando, porque você não está cuidando, porque você não está vigiando a sua gravidez. Vai acontecer. Eu quero orar te abençoando agora, porque o vai acontecer já vai chegar. Você vai gerar, você vai viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para você. Mas fica firme, não desiste. Fica firme porque Deus é contigo. Senhor Jesus, nós oramos agora por todas essas mulheres até onde esse vídeo está chegando. E pedimos que o Senhor coloque sobre ventres agora sementes que vão germinar, milagres que vão começar a ser gerados no ventre, que vai entrar pequenininho, mas vai crescer, assim como uma criança. Ela começa a se desenvolver no ventre. Eu começo a declarar sobre essas mulheres que o milagre vai nascer, que a vida vai ser gerada, que elas vão dar à luz aos teus sonhos, Senhor. Eu começo a declarar agora ventres frutíferos, Senhor, um terreno frutífero, úteros frutíferos para receber a boa semente do teu propósito, mulheres disponíveis para viver o processo da gestação, mulheres que vão caminhar todos os dias incondicionalmente, confiando no teu plano perfeito, que não vão titubear diante dos incrédulos, que não vão esmurecer diante da fala dos maldosos, que não vão retroceder diante da oposição, mas elas vão se manter firmes àquilo que o Senhor colocou em seus corações.
Deus, nós te pedimos, manifesta o teu poder sobre essas mulheres agora, Pai. Usa as ondas da internet para alcançar corações agora. Começa a declarar assim agora aí no chat. Vai falando assim: eu sinto o meu ventre fértil agora. Eu sinto o meu útero preparado para gerar. E eu começo a me colocar nesse lugar de vida, nesse lugar de abundância, nesse lugar em que eu vou ver os meus sonhos se realizando. Começa a declarar palavras de paz sobre você, porque palavras também são sementes. Que o Senhor te abençoe, mulher de Deus. E que você, assim como Maria, esteja disponível a buscar ao Senhor, a ir até o fim para cumprir o plano perfeito de Deus. Que o Senhor te abençoe. E eu te espero aqui nesse mesmo canal, Atitude TV, Culto Mulheres de Atitude. Até a próxima semana. Tchau, tchau.